Quem aqui já não teve dor, problema no joelho? Quem joga futebol, quem dançou ou até quem gosta de correr ou caminhar bastante. Vamos ver o que o Jinshin Jyutsu vai te ajudar. Olá pessoal, bem-vindos ao tema da semana. Eu sou a Thelma Schiner e toda terça-feira eu tô aqui com uma dica de Jinshin Jyutsu que vai aliviar, equilibrar o seu corpo físico ou às vezes questões emocionais também. E hoje vocês já viram, a gente vai falar de joelho. Quem aí não teve problema no menisco ou caminhou demais e começa a sentir aquela dorzinha no joelho? Jogadores de futebol começam a sentir que pode ser o ligamento ou mesmo o menisco. Lógico que você tem que procurar o seu ortopedista para ver a gravidade daquilo que você está sentindo, até mesmo para não continuar forçando, porque daí só mesmo na cirurgia. Mas o Jinshin Jyutsu sempre tem alguma dica de autoaplicação para você já começar a aliviar e levar uma harmonização de energia, de oxigenação que vai trabalhando e regulando até mesmo os seus ligamentos, os seus músculos, que passa ali no seu joelho. Se você sente que a questão já está ficando crônica, vale a pena você uma horinha dessas experimentar uma sessão de Jinshin Jyutsu com o praticante, que é o profissional que te atende no consultório. Mas aqui eu já vou dar duas dicas excelentes que vão ajudar certamente você sentir um alívio à medida que você vai repetindo essas dicas no seu dia a dia. Primeira coisa, tá com dor em alguma parte do corpo? Não force demais naquela região. Não é para parar de usar aquele músculo, aquela articulação, porque muitas vezes a gente sente dor e paralisa. Nessa paralisação, a gente pode até agravar a nossa dor. A movimentação, a lubrificação é importantíssima. Mas se a gente está com alguma inflamação, alguma dor que está mostrando um certo descompasso em certa região, no joelho, como a gente está vendo, não é bom a gente forçar. Então, se você corre, dá uma parada, comece a caminhar em vez de correr. Se você faz qualquer tipo de esforço maior naquela área do joelho, você ameniza, mas continue movimentando, alongando e observando se aquilo passa e se continuar, como eu disse, é importante também o ortopedista dar um diagnóstico. Mas seja qual for o diagnóstico que você tiver, até mesmo se é um problema mais crônico, mais sério, vá fazendo a sua autoaplicação de Jinshin Jyutsu, porque o Jinshin Jyutsu ajuda a ir harmonizando, mesmo que você tenha que tomar remédio ou fazer algum tipo de fisioterapia. Ele vai ajudar, primeiro, que todas as fibras, todos os músculos comecem a se harmonizar naquela área e também que você esteja em maior equilíbrio, até mesmo para manter o tratamento que qualquer doutor mandar você fazer. Então aqui hoje nós vamos ter duas dicas, como quase sempre eu dou. A primeira delas é tocando exatamente naquela área onde você está sentindo a dor, a inflamação. Na segunda dica, nós vamos fazer um fluxo, e é um fluxo que, embora não toque exatamente sobre o joelho, esse fluxo, pelo caminho que ele faz, ele passa por dentro do seu joelho e vai reorganizando, trazendo energia onde precisa, retirando excesso de tensão se ali está muito acumulado. Me conta aqui embaixo, você tem problemas com o seu joelho? Às vezes é só um estalar quando sobe uma escada, às vezes são dores meio crônicas, é só se esforçar um pouquinho começa a doer. É bom ficar de olho, mas me conta aqui, que tipo de incômodo você tem ou já teve ali no seu joelho? E siga essas dicas que a gente vai fazer agora. Na primeira dica, então, nós vamos fazer dois movimentos. O primeiro passo da trava número 1
que a gente também já viu ali quando a gente na quinta-feira olhou a trava número 1 junto com o tarô, a carta do mago. Se você não está acompanhando isso, procura aí na minha playlist. Mas a trava número 1 toca exatamente o lado interno do joelho. Fazendo o primeiro passo, a gente está acionando para que essa energia daquela área comece a se mover. E também nós vamos fazer um outro passo tocando o lado externo do joelho, que é a trava número 8. Na primeira dica, então, são 2 passos diferentes que a gente pode juntar aqui. Antes da gente começar, não esquece de deixar um like. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, porque a única coisa que vai acontecer é quando você entrar no YouTube, eu aparecer mais fácil e às vezes tem dicas que foram feitas para você. Vamos então tocar a trava número 1 e depois a trava número 8. Vamos lá? Para a trava número 1, a mão direita começa indo atrás, na cós da calça, cruzando para o lado esquerdo. E a mão esquerda tocará o lado interno do joelho esquerdo, a trava número 1. Relaxe nessa posição. Se quiser, se recoste, se deite ou cruze as pernas como estou fazendo. Solte ombros. Relaxe os cotovelos, permitindo que a energia possa fluir e você ficar 1 minuto se puder. Agora vamos tocar a trava 8, mão esquerda no lado externo do joelho esquerdo, mão direita tocando o dedo mínimo do pé esquerdo. Cruzando as pernas como eu faço aqui, pode facilitar para que você alcance os 2 pontos ao mesmo tempo, de forma relaxada, permitindo que a energia flua pelos braços até os 2 pontos que você toca. Respire. Para o outro lado, inverta. Você começa com a mão esquerda indo no cós da calça direito atrás e a mão direita tocando a trava 1 direita no lado interno do joelho direito. Relaxe, respire e quando fizer sozinho, tente ficar 1 minuto inteiro em cada posição. Para a trava 8, a mão direita vai tocar o lado externo do joelho direito e a mão esquerda tocando o dedo mínimo do mesmo pé esquerdo. Não precisa apertar, apenas deixar que a energia flua para os pontos. Respire. Pois é, dessa maneira, a gente tocando o lado interno com a trava 1 e o lado externo do joelho com a trava 8, a gente conseguiu mover toda a energia do joelho, tanto indo para baixo no primeiro movimento e depois podendo retornar essa energia do joelho para cima. E como eu disse na segunda dica, nós vamos fazer o fluxo quase completo. A gente só vai deixar de fazer alguns passozinhos, mas quase completo o fluxo do estômago. Estômago, joelho, isso mesmo, o fluxo do estômago pelo caminho que ele percorre, começando aqui na bochecha, passa pelo tronco, ele vai descer pela sua perna e então ele atravessa o seu joelho, indo terminar só lá no pé. Com esse movimento, se a gente aciona ele fazendo o fluxo do estômago, a gente está permitindo que todo esse percurso comece a se regular. Aonde havia acúmulo de energia, vai começar, que nem uma varredura, a limpar, a diminuir esse acúmulo. E provavelmente, se está acumulado e fechado em algum ponto, a energia nem consegue chegar em outras áreas do seu corpo e a gente está regulando isso também. Vamos então agora juntos fazer esses passos do fluxo do estômago. Vamos lá?
Começamos colocando a mão direita cruzada na bochecha esquerda e a mão esquerda irá logo abaixo da clavícula esquerda. Relaxe numa posição confortável para poder ficar sempre 1 minuto em cada postura. Você pode até apoiar os cotovelos numa mesa, numa almofada à sua frente. Respire. Então agora a mão esquerda irá cruzar para o lado direito na barriga, tocando a última costela ali na barriga, delicadamente. Veja que os 2 braços estão cruzados. Mão direita cruzando na bochecha esquerda, mão esquerda cruzando para o lado direito na barriga. Respire. Agora a mão esquerda irá na coxa direita, tocando um pouco acima do seu joelho. Busque a posição que for mais confortável para alcançar os 2 pontos. Você, inclusive, pode até se deitar, se recostar. E sinta a energia fluir nos 2 pontos. Mais uma vez é a mão esquerda que se move agora para o lado de fora da perna direita, um pouco abaixo do joelho, tocando ali na linha do joelho, mas na sua panturrilha. Solte ombros, respire. Para o outro lado, inverta, mão esquerda sempre cruzado na bochecha direita, mão direita logo abaixo da clavícula no primeiro passo. Relaxe. Sempre que fizer sozinho, tente ficar 1 minuto inteiro em cada postura. E então a mão direita agora cruza na barriga para o lado esquerdo, tocando na beiradinha da última costela, ali na barriga. Relaxe os ombros. Deixe a energia fluir pelos braços, como cabos de energia que fluem para os 2 pontos que você toca. Agora a mão direita irá na coxa esquerda, lado interno, um pouco acima do joelho. Quanto mais relaxado, mais a energia flui para os pontos e por dentro do seu corpo, do seu organismo. E por fim, a mão direita agora vai na panturrilha esquerda, um pouco abaixo do joelho, ali na batata da perna. Mão esquerda o tempo todo na bochecha direita. Relaxe, aproveite cada momento do seu fluxo. Pois é, agora só tô aguardando você escrever aqui se você fez comigo, se você gravou os caminhos, os passos que eu passei para fazer outras vezes no dia, na semana, como você desejar. Mas me escreve qual é o seu caso. Quem sabe até eu posso te ajudar mais numa sessão online ou vendo no consultório também. Te vejo nas quintas continuando com a conexão do tarô e cada uma das 26 travas de energia. A gente vai se vendo.